Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um culto, diretamente aqui da nossa amada Igreja Presbiteriana Central de Jacareí. Eu quero começar esse culto convidando você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, a abrirem a sua Bíblia no Salmo de número 8. Salmo de número 8, que diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob teus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Nessa noite nós somos convocados pelo Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade, reconhecendo a nossa pequenez. Fomos feitos menores do que os anjos. No entanto, Deus nos deu algo muito valoroso, que é a sua imagem e a sua semelhança. Algo que ele não deu a anjo algum, mas deu a nós, suas criaturas, seus filhos, como nós aprendemos hoje pela manhã, adotados, recebidos no amado em amor. E por isso, nós vamos adorá-lo em oração nesta hora. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te bendizer, queremos te louvar, queremos te engrandecer por tamanha oportunidade, Senhor, porque o Senhor, como diz esse texto, Pai, nos fizeste menores do que os anjos e nos deste domínio sobre todas as coisas. É bem verdade que desde o início, Senhor, da criação, o homem infelizmente falhou e perdeu parte desse domínio. No entanto, com a obra regeneradora sobre as nossas vidas, com a redenção operante, Senhor, nessa terra, em nossas vidas, as coisas vêm sendo convergidas à Tua presença, debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Por isso, ó Pai, nessa noite eu quero te pedir a Tua bênção, eu quero te pedir a Tua direção para esse culto, eu quero te pedir, Deus, que a Tua palavra invada os lares, eu quero te pedir, Deus, que a Tua presença venha fortalecer os meus irmãos e que a Tua palavra, Senhor, que nos estimula a fé, que nos dá entusiasmo, que nos dá vida e vida com abundância, venha se manifestar de maneira muito especial nessa noite que o Senhor nos concede. Te louvamos, Senhor, porque estamos respirando, te louvamos porque temos vida, te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso Senhor, e nós queremos te engrandecer. No nome santo de Jesus Cristo, amém e amém. Queridos, à luz desse Salmo de número 8, que fala dessa grandeza de Deus, nós não poderíamos deixar de exaltar a fidelidade desse grande Deus. Por isso nós vamos cantar com a nossa equipe de música o hino de número 32. Teus filhos sabem que não falharás.
Graças a Deus por esse hino maravilhoso que exalta a fidelidade de Deus em nossas vidas. O Salmo 51, verso 1 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E esse Deus fiel é um Deus também misericordioso, amoroso, gracioso, que perdoa as nossas falhas. E a esse Deus agora nós vamos orar, pedindo para que Ele perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, perdoe tudo aquilo que nós cometemos, até mesmo por ignorância, mas desagradamos o Seu Santo Espírito. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus que tudo vê, Deus cujos olhos passeiam por toda a terra, sabes e conheces o nosso deitar e o nosso levantar, sabe, Senhor, que somos pó, sabe também que tudo que nós produzimos é pecaminoso, é desagradável. Se não for a presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas, o que seria de nós? O que seria de nossas vidas? O que seria do nosso futuro? Mas em Ti, Senhor, nessa noite nós nos apegamos, nos asseguramos na Tua palavra que Tu és aquele que, quando nós confessamos os nossos pecados diante da Tua presença, com coração sincero, Tu és aquele que perdoa as nossas dívidas. Tu és aquele que apaga os nossos pecados. O Senhor é aquele que lança no mar do esquecimento todas as nossas faltas cometidas contra a Tua santidade, contra a Tua justiça, Senhor. Por isso, nessa noite, eu quero Te pedir que o Senhor nos perdoe, nos purifique de todo mal, para que, com consciência tranquila, coração limpo, pelo sangue do Cordeiro, possamos nos apresentar diante de Ti, Deus, em adoração, em louvor e em glorificação do Teu santo nome, Senhor. Nós assim Te louvamos e Te engrandecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, o Salmo 32, verso 1 diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Quando nós oramos pedindo perdão, nós não terminamos a oração pensando: eu estou me sentindo perdoado ou não estou me sentindo perdoado? Não. Nós encerramos a nossa oração com amém, crendo na palavra que diz que Ele é aquele que perdoa os nossos pecados. Diante disso, nós vamos agora ouvir o hino de número 105. Sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se se as vem até da vida ao fim, mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final.
estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Boa noite, irmãos. Vamos louvar o Senhor. A todos que estão nos seus lares, nós que estamos aqui na igreja, que possamos juntos, nesse momento, em comunhão, relembrar os momentos que estivemos todos juntos. E nesse momento, vamos ficar de pé, aonde quer que você esteja aí, vamos louvar o Senhor. Amém? Santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória. Tu és santo.
nosso Deus, nosso Pai, nos rendemos aos teus pés, ó Deus. Nos rendemos, Senhor, nos entregamos a Ti, ó Pai. E neste momento, ó Pai, entrego a Ti estes louvores, ó Deus. Que o Senhor os receba no Teu altar, ó Deus. Que o Senhor continue a tratar os nossos corações, a falar conosco, Senhor. Que possamos, Senhor, ser cheios, ó Pai, da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Senhor, é que eu oro e glorifico a Ti, Senhor. Amém, ó Deus. Amém. Opa, maravilha. Queridos irmãos, tivemos aqui só um probleminha técnico, mas já voltou aqui. Na realidade, o problema técnico é quem está atrás do microfone que não liga, não é verdade? Queridos, eu quero te convidar, depois de um momento desse tão especial de louvor, de adoração, de oração, de intercessão, desse momento tão sublime que Deus tem nos oportunizado nesse tempo, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, e nós vamos ler do verso 21 ao verso 22, complementando, o que nós falamos na quarta-feira. Nós pregamos o verso 20, mas o verso 21 e o verso 22 complementam essa tríade aqui de homens de fé que abençoaram os seus descendentes de uma maneira muito especial para a glória do Senhor. Diz assim o texto sagrado: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Aqui a gente está diante de uma palavra muito maravilhosa, mas hoje nós vamos focar em outro herói da fé que se chama Jacó. E o tema da nossa mensagem expositiva nessa noite é a fé definida e ilustrada na vida de Jacó. E eu quero te convidar nessa hora a fechar os seus olhos mais uma vez e nós vamos orar e invocar o nome do nosso bom e poderoso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te engrandecer e te louvar. Te agradecemos por mais uma noite que o Senhor nos concede. Te agradecemos por mais esse momento, Deus, especial, que estamos na Tua presença, que o Senhor nos concede, Senhor, e podemos te adorar com cânticos, com hinos, com orações, podemos ler salmos, podemos, Deus, participar, tanto presencialmente aqui com alguns irmãos, e especialmente de maneira virtual com outros que estão nos seus lares participando dessa transmissão. Te peço nessa noite, ó Pai, que Tu venhas guardar a cada um dos nossos irmãos, Tu venhas visitar os enfermos, venha acalmar os corações, venha acalmar também os ânimos. Senhor, tenha misericórdia das nossas próprias vidas. Te peço que nessa noite a Tua santa e poderosa palavra, Senhor, venha trazer paz, venha trazer segurança, e não essa segurança temporária, Senhor, que muitas vezes o mundo tenta nos oferecer, mas a segurança que é realmente eterna, que é a segurança que é o braço forte e poderoso do Senhor. Quero te pedir, ó Pai, por todos os enfermeiros, médicos, quero te pedir, Senhor, pelos atendentes dos hospitais, os bombeiros, os policiais, todos aqueles, ó Pai, que estão atuando agora na linha de frente, aqueles também, Deus, que estão lá no hospital, trabalhando, Senhor, na cozinha, trabalhando na limpeza, onde quer que estejam nessa hora, nós te pedimos, guarda-os, Deus, guarda-os da contaminação desse vírus, ó Pai, que tem, de certa maneira, trazido, Senhor Deus, um certo desespero à vida de muitas pessoas. Possamos, ó Pai, nessa noite descansar em Ti, descansar na Tua palavra, descansar na Tua promessa, descansar, Senhor, no Teu caráter, que é fiel, que é bom, e nos Teus atributos, que o Senhor é todo-poderoso,
onisciente, conhecedor de todas as coisas. Por isso, ó Pai, nessa noite, nós nos apoiamos também na Tua bondade, nessa graça maravilhosa que tem nos sustentado. Por isso, ó Pai, fica conosco, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, dando sequência às nossas exposições, chegamos finalmente à vida de Jacó. Eu estava até pensando como eu iria iniciar esse sermão nessa noite, porque normalmente eu falo que tem porções que eu amo demais na palavra de Deus, né? E às vezes alguns jovens brincam comigo, mas pastor, toda vez que eu prego, você fala assim, nossa, essa é a porção que eu mais gosto das Escrituras. Só que a Bíblia Sagrada tem mais de 1000 páginas. Logo, sempre vai ter mais de um texto que salta aos nossos olhos, que enche o nosso coração de alegria e de fé e de entusiasmo. E a história de Jacó é uma daquelas histórias muito interessantes do Velho Testamento, porque nós temos aqui um homem, um patriarca, que é totalmente avesso àquilo que nós esperamos. Jacó, na verdade, é um mau caráter. Jacó, na verdade, é um usurpador, ele é um enganador, ele é um mentiroso, ele faz tramóias, ele arquiteta coisas para se beneficiar. No entanto, Deus trabalhou de maneira soberana e de maneira especial na vida dele. E quando a gente olha para a vida de Jacó, a gente tem que ter também, tanto o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos na nossa memória. Porque ali Paulo, quando vai explicar o mistério da eleição, ele vai dizer que os gêmeos ainda não haviam nascido e Deus já havia determinado que o mais novo iria governar o mais velho. Então isso independia de qualquer ação, ou de bom caratismo, ou de mau caratismo de Jacó. Deus já havia decretado isso na eternidade. E para provar a nós que Ele nos escolhe, não porque fizemos algo, a vida de Jacó é esse farol dentro do Velho Testamento, mostrando que até aquelas pessoas que nós normalmente teríamos desprezo, teríamos um sentimento de horror, ou nos escandalizaríamos, aqui nós vemos um homem que é salvo literalmente pela graça e misericórdia de Deus. Ele é filho de Isaac e Rebeca, gêmeo de Esaú. Esaú era mais peludo e gostava de caça. Ele, ao contrário, gostava de ficar na tenda. Esaú cabia o direito da primogenitura por haver nascido primeiro. E diz o texto sagrado que Jacó nasceu logo atrás, segurando o calcanhar dele, já anunciando como seria o caráter e o estilo de vida que ele seguiria. Jacó enganou seu pai Isaac para que este o abençoasse e acabou abençoando Jacó enganado. Quando Esaú descobre a tramóia de Jacó e vendo que não sobra ali nenhuma bênção, ele decide firmemente no seu coração exterminar o seu irmão. Jacó, então, tem que fugir. E quando ele foge, isso é narrado entre o capítulo 27 e o capítulo 28 de Gênesis, ele pega uma pedra, deita sua cabeça, e ali ele tem um sonho. No sonho ele tem uma visão de uma escada que vem do alto dos céus, que toca o chão, e anjos sobem e descem. E é engraçado que, em relação a esta visão, Jesus, lá em João capítulo 1, verso 51, vai dizer, e acrescentou, em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, essa visão em sonho, essa escada, nada mais era do que o próprio Cristo se revelando simbolicamente a um descendente de Abraão. E curiosamente é de Jacó que vai nascer também Judá. E Jesus é da linhagem da tribo de Judá. E ele é conhecido dentro do Apocalipse como o leão da tribo de Judá. Outro ponto que me chama muita atenção nesse evento é que Jacó, fugindo da morte, deita sua cabeça num travesseiro de pedra e tem um sonho profético. E isso tem muito a nos ensinar, irmãos, sem querer espiritualizar ou alegorizar o texto.
Mas quantas vezes nós, com cama confortável, travesseiro confortável, o que nos sobra na noite e na madrugada são pesadelos. Jacó, fugindo para salvar a sua vida, diante de um estresse e um cansaço terrível, ele tem uma experiência profunda com Deus. E ele continua a sua jornada, e ele volta para a terra da sua mãe Raquel, para encontrar o irmão de sua mãe, Labão. E quando ele chega num poço, o mesmo poço, em que anos mais tarde, o servo de Abraão tinha ido para buscar uma esposa para Isaque. Ele para ali, pede informações e logo um senhor que ali estava avisa: olha, Raquel provavelmente já deve estar vindo por aí para dar água às suas ovelhas, porque ela é pastora de ovelhas. Quando ele acaba de mencionar isso, Raquel então aparece. E a gente poderia dizer que ali já começa o romance, o amor à primeira vista. Um homem trambiqueiro que engana o pai, que engana o irmão com a ajuda da mãe, agora tem uma visão e agora encontra um amor. No entanto, Deus, como diz um amigo meu, Deus é terrível e Ele trabalha em nossas vidas. Ele abraça Raquel, ele beija Raquel, pede para ir até Labão, e ele chega até Labão e ele conta toda a sua história. Isso tudo é narrado em Gênesis 29 e vai se estendendo até o capítulo 46, a história de Jacó. E é engraçado que Labão tem uma expressão muito interessante sobre Jacó. Quando Jacó começa a contar tudo o que ele fez e tudo que ocorreu na sua viagem, Labão olha para ele e fala: verdadeiramente você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E essa expressão se encontra lá em Gênesis, quando simplesmente Adão vê a sua esposa e diz: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ou seja, ela tem as mesmas particularidades minhas, ela é a mim igual. E no caso aqui de Labão, quando Labão ouve a história, ele diz: Jacó é tão trambiqueiro quanto eu. E nós conhecemos a história, Labão também enganou a Jacó. E eu quero fazer uma aplicação aqui ainda nessa introdução. Quando Jacó está com Labão, o propósito de Deus na vida de Jacó é tirar um enganador que está dentro dele, colocando um enganador na vida dele. É isso mesmo. Deus coloca um enganador na vida dele, para tirar um enganador de dentro dele. Sabe o que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Você já ouviu falar daquelas expressões assim? Dois bicudos não se beijam, porque os dois bicudos são iguais. E quando Deus quer tratar o nosso caráter, quer tratar as nossas limitações, quer tratar os nossos pecados, Ele coloca na nossa vida alguém bem parecido. E é engraçado que quando coloca alguém bem parecido, a gente não gosta dessa pessoa. A gente rivaliza com essa pessoa, a gente acusa essa pessoa, a gente sente até ódio dessa pessoa, mas na verdade nós a odiamos, nós sentimos horror, nos escandalizamos com as atitudes delas, porque somos iguaizinhos a elas e queremos esconder que somos isso. E na verdade Jacó era esse enganador que agora vai ser enganado pelo seu próprio sogro. Labão, então, muito esperto, vira para ele e diz assim: não é justo que você trabalhe aqui comigo e não tenha um salário e não receba nada em troca. Como Jacó já estava apaixonado e namorado por Raquel, ele pede: trabalho 7 anos e você me dá Raquel. E é combinado isso. Tem a festa, no entanto, chega a noite, Labão entrega a sua filha mais velha, Lia. E quando ele percebe que não é Raquel e é Lia, ele fica indignado. E ele vai falar: por que você me enganou? Ele fica furioso. O enganador furioso com outro enganador. E ele então tem que trabalhar 14 anos para ter essas duas esposas. Um outro detalhe muito importante da vida de Jacó é que Jacó, ao ter essas duas esposas, ele desprezava Lia e amava Raquel. Ao desprezar Lia, Deus não desprezava Lia. Deus deu filhos a Lia. Raquel, no momento, perde a paciência, vira para Jacó e diz assim: Jacó, me dá filhos, senão eu morro.
E Jacó, numa atitude totalmente insensível diante da situação, diz assim: por acaso sou eu Deus para te dar filhos? Então a gente já começa a perceber que Jacó começa a cometer vários erros. Ele faz distinção entre as suas esposas, ele despreza uma, ama a outra, e a que ama ele também age com insensibilidade. E agora o caráter desse homem começa a ser apertado, amassado, mastigado. Até que ele chegue no Egito, que ele descobre então que os seus filhos acomunados venderam José. E José agora é governador do Egito. E ele não conhece, ou melhor, ele não vivenciou a vida de José durante 20 anos. Ele vivia essa mentira. O mentiroso, o enganador, agora é alvo da própria mentira da vida e da história proveniente dos seus próprios filhos. E ele então vai conhecer José. Ao conhecer José, ele conhece também Faraó. E ele abençoa a vida de Faraó. Olha que curioso. O mesmo Faraó que agora é abençoado, descendentes depois, outros faraós vão surgir na história. E vão ser faraós que vão massacrar o povo de Israel. Mas tem um ponto interessante nesse encontro entre Faraó e Jacó. Faraó pergunta para ele: qual é a sua idade? E ele vai dizer: são muito poucos em relação aos meus antepassados, e todos eles tristes e dolorosos. O que a gente já começa a aprender com a vida de Jacó é que, ainda que sejamos escolhidos do Senhor, ainda que sejamos aqui relatados, elencados na lista dos heróis da fé, isso não significa que somos pessoas perfeitas, que somos pessoas que têm um caráter super elevado. Nem todos serão assim, infelizmente, e essa é a realidade das Escrituras. Quem é perfeito é o próprio Deus. Quem é totalmente justo é o próprio Deus. Quem é totalmente bom é o próprio Deus. E Deus foi bom para com a vida de Jacó, apesar de quem ele foi. No entanto, todas as consequências das suas escolhas erradas, ele sofreu, e sofreu amargamente. Sofreu porque deu prioridade ao filho mais novo, amava mais o filho mais novo, que despertou o ciúme dos mais velhos. Nada diferente do que o seu pai fez. Nada diferente do que Isaac fez em relação a Esaú, que amava mais Esaú, mas Rebeca amava mais a Jacó. E ele repete os mesmos erros de seus pais. Mas é curioso perceber que nesse capítulo 11 de Hebreus, vai dizer que pela fé Jacó abençoou seu filho José. E esse é um momento histórico. Foi de fato significativo por pelo menos 4 razões. E são essas 4 razões que eu quero trabalhar com você nessa noite, após essa introdução longa, porém necessária. Primeiro ponto dessa noite: pela fé, Jacó se dirigiu a José as palavras da promessa que Deus havia dado a Abraão, Isaque e Jacó. Em Gênesis 48, verso 4, diz assim: Deus disse a Jacó: eis que te farei fecundo, te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Deus se revelou a ele. Deus falou para ele que ele também possuiria uma terra e que a sua descendência também seria enorme. Mas olha que curioso. Abraão teve um filho com sua esposa Sara. Isaque e Rebeca vão ter filhos gêmeos. E agora Jacó vai ter 12 filhos e uma filha. 12 filhos e uma filha. E agora a gente começa a ver a progressão e a promessa agora tomando corpo. E esses 12 filhos agora são os 12 patriarcas. É o nome dado às 12 tribos de Israel. E essa aqui foi uma bênção patriarcal que foi passada para frente de uma geração para outra. Agora Jacó, como um patriarca, está abençoando a vida de José, está abençoando também os seus filhos e declarando sobre eles como um pai
a bênção do Senhor. E a gente volta mais uma vez à temática do domingo passado, de abençoar a nossa descendência, de abençoar os nossos. E a gente poderia trazer uma aplicação um pouco mais abrangente, mais cristocêntrica, assim como Cristo intercedeu por sua igreja. Nós também, e aqui eu quero colocar, permitam-me um pesozinho de responsabilidade sobre os mais velhos da nossa igreja. Normalmente nós dizemos que a igreja caminha na força dos jovens e na sabedoria dos mais velhos. Mas eu quero acrescentar algo aos mais velhos, na intercessão dos mais velhos. E às vezes eu fico olhando a geração que está surgindo, de pregadores, de seminaristas, de missionários, de cantores, de compositores e por aí vai. E eu quero te dizer, meu irmão mais velho na fé, cheio de sabedoria, ore por essa geração, ore por esse povo, ore por essa nova geração que está surgindo, para que eles não se desviem do caminho do Senhor. Às vezes eu vejo pregadores novos agora que estão surgindo no mercado evangélico. E para minha tristeza, eu vi um jovem pastor de aproximadamente 35 anos pregando que a palavra de Deus não é escritura sagrada, que a Bíblia não é inspirada, não é inerrante e não é autoritativa para as nossas vidas. Se a Bíblia é então catalogada entre livros que não são divinos, que não são inspirados, então nós não temos segurança. Então ele se torna mais um livro de filosofia ou de literatura, onde você pode encontrar um amontoado de histórias sobre uma nação qualquer, e que nada tem a ver a não ser ensinar alguns princípios que você pode aceitar ou não. No entanto, não é assim que nós cremos. Nós cremos que toda a Escritura é inspirada e ela é útil para corrigir, para aperfeiçoar, para nos educar e nos apresentar perfeitamente aperfeiçoados diante da presença do Senhor. E nesse primeiro momento eu quero despertá-lo. Em vez de reclamar sobre a nova juventude, que também é uma prática muito comum, ore, interceda, para que eles cresçam saudáveis, cheios do Espírito Santo, cheios da palavra por paixão, com o coração ardendo pela palavra de Deus. Porque as grandes mudanças e as grandes transformações, guarde isso, nunca vieram da maioria, sempre vieram de um pequeno grupo. E que Deus levante um pequeno grupo para influenciar a igreja do Senhor, para ser instrumento na mão do Senhor, para abençoar a milhares. Hoje nós estamos aqui transmitindo ao vivo. Eu não sei em quantos lares essa transmissão está chegando, mas aí eu quero também aplicar a sua vida. Ore pelos seus filhos e ore pelos seus filhos na fé. Curiosamente, nós estamos aqui tanto com a Joelma quanto com o Fabiano, que são os conselheiros dos adolescentes. Oremos pelos nossos adolescentes. Oremos, Talita, pelas nossas crianças e todo o departamento infantil. Clamemos para que sejam crianças que cresçam cheias do Espírito Santo, cheias do poder de Deus, apaixonados pelas coisas de Deus. Que no nosso meio se levantem grandes compositores, que no nosso meio se levantem grandes pregadores, que no nosso meio se levantem homens e mulheres de Deus que vão ter lares abençoados e que vão proclamar a beleza do Senhor no seu lar, no seu trabalho, onde quer que estejam. Que entre nós também se levantem médicos, enfermeiros, professores, doutores, pessoas também cheias de Deus que vão mudar a realidade. Queridos, eu creio em mudança, eu creio em grandes transformações, mas eu creio a partir daquilo que o Espírito Santo faz, não naquilo que o homem é capaz de produzir. Então clamemos para que o Espírito Santo encha a sua igreja, encha as próximas gerações. O segundo aspecto que eu vejo nesse texto é que pela fé, quando José com seus 2 filhos foi a Jacó, ele recebeu a bênção também de primogenitura.
Olha que curioso, agora José com seus 2 filhos vai apresentar a Jacó e Jacó vai abençoar esses 2 filhos. E em Gênesis 48, verso 5 diz assim: agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. E aqui Jacó tem uma atitude de fé. Ele está dizendo assim: José, seus filhos nasceram no Egito, mas agora eles são meus, são da minha descendência. E eu, como patriarca dessa família, dessa casa, estou dizendo, eles são meus e eu vou abençoá-los de uma maneira muito especial. E ele então recebe uma porção dobrada, mas não de rebanhos de Jacó, porque era costume dividir tudo aquilo, né, que eles tinham entre os filhos. Muito diferente do que a gente vê hoje, não é verdade? Muitas vezes, nossos pais, mas fique tranquilo, isso não acontece na sua família, isso acontece na minha, em que estão lá as pessoas mais velhas e ao invés de dividir tudo certinho entre os filhos e os netos e tudo mais, não, deixa tudo para depois da morte. Aí o que acontece depois? Os filhos, os netos começam a brigar. E que antes diziam meu bem para cá, meu bem para lá, agora são meus bens para cá e seus bens para lá. Evite divisões na sua família, seja sensato. Filhos, sejam também realistas com a vida, porque o real da nossa existência é que nós vamos ter que encarar sim a morte. Ela faz parte. E Jacó vai fazer isso à beira da morte, em uma atitude de fé. E agora, não foi José que recebeu a bênção, mas seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e eles se tornaram 2 tribos em Israel, porque Jacó aceitou a Manassés e Efraim como seus próprios filhos, de acordo com Gênesis 48, 5. Coisa tremenda. Mas continuando aqui, irmãos, pela fé, terceiro aspecto, ao abençoar esses 2 filhos de José, Jacó exerceu a função de rei da terra prometida. Porque agora ele está determinando algo que só um rei poderia determinar. Porque a palavra de um rei é lei, não volta atrás. E agora Jacó está abençoando esses meninos, derramando sobre eles a bênção. E há algo curioso lá no verso 12. E José, tirando dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face. Depois tornou José a ambos e Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel. Ou seja, ele vai abençoar os filhos inversamente. Ele abençoa o mais novo com maiores bênçãos em relação ao mais velho. O que vai acontecer nesse momento? José vai olhar isso, não vai se agradar e vai dizer assim: pai, peraí, o senhor está dando a bênção da primogenitura para o mais novo e não para o mais velho. E ele diz: não, meu filho, é isso mesmo. E pasmem, Jacó está fazendo isso como um ato profético. Da mesma maneira que ele era o mais novo, e Deus escolheu e determinou de antemão que ele seria, governante sobre o seu irmão mais velho, agora essa mesma bênção está se reproduzindo nos filhos de José. E olha que curioso, quem é da descendência de Efraim no Novo Testamento? Grandes homens da história. Grandes homens da história. Queridos, pela fé, Jacó olhou o futuro e recebeu uma bênção profética. E isso confirma a definição de fé, que é a convicção de fatos que não se veem, mas que foram revelados. Jacó estava agindo pela fé. O patriarca cruzou os braços, deu a bênção à primogenitura, não a Manassés, mas a Efraim. E com o passar do tempo, a tribo de Efraim, de fato, se tornou líder em Israel ao longo da sua história. Ele não viu isso, mas pela fé ele contemplou a promessa de Deus. Algo profético aconteceu nesse momento. Quarto e último aspecto é que pela fé, convencido de que Deus cumpriria sua promessa,
Jacó deu instruções a José para enterrá-lo na caverna de Macpela, na terra de Canaã. Aquela sepultura que Abraão comprou com 400 ciclos de prata. E no capítulo 47 de Gênesis, do verso 28 em diante, vai dizer assim, capítulo 49, verso 28 e 53, vai dizer assim: são estas 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhes cabia. Depois lhes ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteira a Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo e em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprado aos filhos de Et, tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou e foi reunido ao seu povo. Numa atitude de fé, Jacó, inclusive, deu ordens até mesmo sobre o seu sepultamento, dizendo o que ele queria e o que ele deixava de querer. Curiosamente, José vai aprender a mesma coisa. Ele morre no Egito, mas ele fala: peguem todos os meus ossos e não enterrem aqui, enterrem lá com os meus. Porque na grande ressurreição, quando Cristo voltar, eles ressuscitarão na terra que Deus prometeu que ia dar. A sepultura de Jacó na terra prometida serviria como testemunho e um incentivo aos seus descendentes de que eles também receberiam a sua herança. É claro que aqui tem um ponto muito tenso dentro da teologia, porque alguns vão dizer que essa profecia vai se cumprir em um milênio literal. Outros acreditam, porém, que não vai ser num milênio literal, mas na volta triunfal e que nós viveremos o novo céu e a nova terra. Eu, particularmente, fico com a segunda hipótese, que eu acredito ser mais coerente dentro do texto bíblico. Mas independente de qualquer uma que você abrace, porque elas têm fundamentos sérios, bíblicos, né? Então, aguardemos as cenas dos próximos capítulos, porque tem muitas profecias que ainda hão de se cumprir, dentre elas, esse grande retorno e a posse da terra. E eu quero aproveitar nesse momento para encerrar esse sermão, te desafiando mais uma vez a orar pela posteridade. E também não se limitar à sua casa, mas se limitar, ou melhor, se estender à tua grande família, que é a Igreja do Senhor. Ore por uma nova geração, ore por novos adolescentes, ore por novos jovens, orem para que haja pessoas que irão dar continuidade à grande obra que foi iniciada no passado. Falando especificamente de Igreja Presbiteriana de Jacareí, essa grande obra que se iniciou há quase 51 anos, que ela se estenda firme e forte até a volta de Cristo. Pai Santo, te agradecemos, rogamos a tua bênção, levanta uma geração forte, cheia do teu Espírito, comprometida com a tua palavra, comprometida com o teu Espírito Santo, comprometida em fazer a tua vontade, para que o mundo veja que há uma igreja séria, que há uma igreja cheia do Espírito Santo, que não é, de maneira alguma, uma igreja perfeita, sem pecados, porque é o único sem pecados no nosso meio, é o próprio Cristo Jesus, mas é uma igreja que recorre, quando peca, aos pés do Mestre, aos pés do nosso advogado, para clamar por graça, misericórdia e perdão. Nós assim te louvamos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar com a nossa equipe de música. As
te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Graças a Deus, Ele continua sendo Deus em qualquer situação. Queridos, eu quero aproveitar esse momento para dar um aviso aqui muito importante. A partir deste sábado, dia 13, às 19 horas, nós vamos transmitir uma série de estudos dentro dos fundamentos da fé reformada. E é imperdível. Você que tem aí um amigo que gostaria de conhecer um pouco mais sobre o que a nossa igreja acredita, crê ser verdade, você não pode perder. Se você já é, vamos colocar assim, velho de guerra, né, mas quer relembrar algumas doutrinas, assista com a gente também. Se você está aqui na Igreja Presbiteriana há mais ou menos 2 anos, 3 anos, e ainda não teve um vislumbre de tudo aquilo que a gente crê, ainda não teve a oportunidade de compreender muita coisa e quer esclarecer algumas dúvidas, assista também com a gente. Teremos 3 grandes professores aí participando conosco. Primeiro, reverendo Aguinaldo. Segundo,
reverendo, o nosso irmão, já estou chamando o Stanley de reverendo. O Stanley foi ministro anglicano, né? E ele também vai estar nos ajudando. E o terceiro, aí esse é grande mesmo, que sou eu, estaremos ministrando essa aula para vocês, tá? Todo sábado, às 19 horas, é imperdível. Nessa primeira aula, a gente vai ter a história, uma breve história da Reforma. E depois nós vamos passar por doutrinas essenciais da fé reformada. Imperdível mesmo. Os irmãos já estão se dedicando, preparando as aulas. Vale a pena. Vão ser apenas 40 minutos de estudo, mas imperdível, irmãos. Então, já dado o aviso, quero também, não posso esquecer, agradecer aos nossos diáconos que estiveram aqui pela manhã, no sábado, ontem, pela manhã, recebendo os donativos. Quero agradecer aos irmãos pela fidelidade, pela compreensão, pela dedicação. Isso fala muito sobre você, sobre o seu caráter, sobre a sua disposição em servir ao Senhor com todos os teus recursos. Que Deus te abençoe poderosamente. Quero agradecer também, mais uma vez, a toda a nossa equipe que está aqui presente, se desdobrando para que tudo aqui saia perfeitamente. Às vezes a gente comete aqui algumas ratas, mas tenha misericórdia de nós. Não somos profissionais, mas Deus tem nos dado uma graça realmente abundante sobre esse tempo. Vamos orar então, receber a bênção e encerrar com o nosso Amém Tríplice. Pai Santo, te agradecemos por mais um culto, por mais uma transmissão bem-sucedida dentro da tua casa, sendo transmitida para todos os lares dos teus santos e das tuas santas, espalhados pela cidade de Jacareí, por esse estado e pelo mundo. Que sabemos, ó Pai, que há pessoas nos Estados Unidos, na Itália, na França, em outros lugares, assistindo e participando conosco dessas ministrações. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre as nossas vidas a cada dia. Nos dá, Deus, nessa semana, uma semana de vitória, uma semana de graça, uma semana de muito trabalho, de muita recuperação, Senhor. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Que agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e eternas consolações do seu Espírito permaneçam com a sua igreja hoje e para todo sempre. Amém e amém. Como era de costume, a gente dizia, ide todos em paz e que o Senhor seja convosco. Agora eu tenho que dizer, saiam todos dessa transmissão em paz, compartilhe com o maior número de pessoas e mande suas mensagens de voz, suas chamadas de vídeo ou mensagem de texto para no mínimo 300 mil pessoas. Deus abençoe a todos, uma boa semana. Estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração.